A convivência entre vizinhos nem sempre é fácil, não é mesmo? Problemas são quase sempre os mesmos. Música alta, crianças fazendo barulho, qualquer motivo pode gerar uma discussão. Mas o que fazer diante desses problemas? As respostas não são tão fáceis e muitas vezes exigem paciência. Dividir a mesma calçada, o mesmo corredor, às vezes até a mesma parede. Definitivamente não é tarefa fácil. Vizinho é um caso muito sério, a gente não tem porquê de ter problema. Eu, pelo menos, não tenho com nenhum, mas sempre tem um que tem comigo. Pois é, e os motivos não faltam. Pode ser a vaga no estacionamento, o barulho das crianças, uma festa até mais tarde. Desentendimentos normais e que podem ser resolvidos com conversa e bom senso. Por isso, muitos advogados recomendam evitar o confronto direto. O melhor é registrar as reclamações no livro do condomínio. Assim, o síndico ou o departamento jurídico da administradora deve enviar cartas de advertência ao morador que causou problemas ou ao dono do imóvel em caso de inquilino. Já os casos mais graves devem ser registrados em boletins de ocorrência e a polícia deve ser acionada. Mas é possível evitar que esses probleminhas cheguem ao extremo. Seu Jorge mora há 39 anos no mesmo prédio. Durante todo esse tempo, nunca teve um desentendimento sério com algum vizinho. E no auge dos seus 79 anos, ele dá um conselho para quem anda meio nervoso. Quando ela anda muito estressada, ou ela vai caminhar na praia, ou vai pescar, ou vai ao cinema, ou faz uma terapia, de preferência uma terapia. Uma terapiazinha básica e tal, entendeu? Para descarregar algumas tensões, né? Partindo do princípio que todo problema tem solução, a gente caminhando para a solução não há problema nenhum, né? Belas palavras, e nem sempre o problema está com o vizinho mesmo. Às vezes o problema é com a gente que não está tendo muita paciência assim, mas é muito difícil, é justamente por isso, saber dosar onde começa o direito de um, onde termina o do outro. E aqui no nosso estúdio a gente conversa com um advogado e também vice-presidente do Sindicato de Habitação do Rio de Janeiro, Manuel Maia. Muito Bom prazer, dia, Luciano. muito prazer. É justamente sobre isso, né? É muito difícil e às vezes cabe à administração do condomínio mesmo, quer dizer, o síndico é que tem que cumprir, fazer cumprir as convenções, o regimento interno, mas nem sempre isso é muito fácil, nem mesmo o síndico às vezes consegue. E quando tudo isso acaba nessa confusão geral, entra a figura do mediador, vai para a justiça, tenta conversar mais uma vez, qual a melhor solução? É a melhor solução. O bom é que o condomínio tenha um regulamento interno muito aperfeiçoado, muito completo, que a convenção do condomínio tenha todas as previsões possíveis sobre o assunto, para que todos esses conflitos do condomínio possam ser resolvidos de uma forma harmônica entre todos os interessados e que não redunde na justiça. O Poder Judiciário, às vezes, é muito moroso e é bom, como diz o senhor Jorge no início, é bom que haja uma convivência muito boa entre os moradores, entre os condôminos, entre aqueles que realmente criam conflito para o prédio. Isso, de uma certa forma, é interessante que se resolva amigavelmente do que ir aos bancos do judiciário. Bom dia, senhor Manuel. Uma pesquisa aqui em São Paulo com administradoras de condomínios mostrou que os problemas com cachorros infernizam a vida de 1 em cada 3 síndicos. Eu queria saber do senhor o que manda o Código da Boa Conduta entre os vizinhos no que se refere aos cães e aos donos. Olha, quem regula a regra do cachorro, do animal em apartamento, não só cachorro, mas animal de um modo geral, é a convenção ou o regulamento interno do prédio, regimento interno do prédio. Isso é que deve regular. Às vezes o judiciário, a meu ver, extrapola um pouco em querer regular a matéria que com a proibição na convenção. Se a convenção proíbe, deveria ser proibido, porque a convenção é uma norma feita por todos os condôminos, por aqueles que aprovaram essa convenção, e se eles não querem cachorro, não é o judiciário que deva interferir na permanência ou não de animais. Mas às vezes as pessoas fazem a convenção e dizem aquele animal de pequeno porte que não cria incômodo à pessoa. Aí sim, deixa o judiciário para resolver o assunto. Tá falando a Ana estava falando do cachorro e eu me lembrei daquela regra dos 4 Cs, né? Queria até Nova York falar com a Sandra Coutinho, essa regra do 4C. Ô, Sandra, você também deve conhecer, né? Cano, ou seja, de infiltração, cachorro por causa do barulho, criança por causa do barulho também e carro, vaga na garagem, chega com o carro na tua garagem. Agora, Sandra, e aí nos Estados Unidos parece também que os moradores não deixam muito barato não, né? Essa briga de vizinhos, às vezes, chega também a um cúmulo, por exemplo, de tornar-se pública. Como é que as pessoas estão fazendo? Que tipo de ferramenta as pessoas estão usando? Até a internet? É, isso mesmo. Luciano, deixa eu só falar aí rapidinho desses 4 Cs que você está falando.
Aqui em Nova York é raro ter, alguns desses 6 não entram nessa história. Primeiro, se você tem cachorro, você já nem procura um apartamento que não aceite cachorro. Isso não existe essa coisa de entrar na justiça porque o prédio aceite seu cachorro, nem pensar, fora de cogitação. Criança, eu acho que as crianças aqui são na linha. As minhas, pelo menos, Luciano, 1 decibel a mais eu já faço um escândalo. Um escândalo baixinho para não incomodar o vizinho. Bom, e esse problema de encanamento, em geral, isso é gerenciado pelo próprio condomínio. Normalmente existe o próprio prédio é que administra, e a dona do prédio, né, que administra, e aí não tem essa de o vizinho não quer consertar, não existe muito isso. O próprio condomínio força que os vizinhos consertem. Claro que existem prédios mais antigos e aí a coisa fica mais complicada e, em geral, para na justiça. Agora, assim como no Brasil, cada condomínio tem suas regras, mas diferente do Brasil, aqui tudo acaba na justiça, né, Luciano? Nos últimos tempos, os 2 maiores aliados para quem planeja processar um vizinho aqui são a câmera de vídeo e as redes sociais. Eu separei algumas imagens no YouTube para a gente dar uma olhada. Tem uma vizinha que resolve atazanar o vizinho, a gente separou umas imagens aí. E aí, o que o vizinho fez? Ele postou essas imagens aí no YouTube, porque depois de meses de desentendimento com essa vizinha, de chamar a polícia várias vezes, ele decidiu gravar as imagens desse momento aí, e que a vizinha começa a fazer barulho, faz tudo para atazanar o vizinho. Só que com detalhe, isso aí é gravado às 2 horas da manhã. E ela bota música alta, ela fica batendo em tudo que possa fazer barulho. E isso é bem embaixo da garagem, que é comum aos 2. Você vê que é tipo um quarto, assim, meio de depósito, né? Tipo um porão, e ela fica fazendo barulho a noite inteira. Tem um outro morador do estado do Oregon, por exemplo, que decidiu, ó, tá vendo? Ela fica batendo, além da música alta, ela fica batendo durante a madrugada. E esse morador, ele já tinha chamado a polícia, e aí ele resolveu pegar essas imagens para ter uma prova contra ela, para levar para a justiça. Tem umas outras imagens também que eu separei, que é um morador que tinha isolado ali o gramado dele com uma fita de proteção, e aí toda hora vem esse vizinho aí de bermuda e arrebenta a fita de proteção dele. Ele tinha feito isso daí para proteger o gramado dele, que acabou o inverno, estava começando a nascer novamente, e aí toda hora o vizinho vai lá e arrebenta a fita de proteção. E aí, quando para qualquer caminhão de serviço, o sujeito, coitado, não sabe que ali tinha uma fita de proteção e ele anda ali na parte do gramado que o dono da casa estava querendo proteger. Aí, mais uma vez, ele instalou essa câmera aí de segurança para poder ter uma prova na justiça de que realmente era o vizinho que estava arrebentando ali. Ele já remendou a fita, o vizinho estava passeando com as crianças, ele se dá o trabalho de parar, ele levou uma ferramenta qualquer, não sei se é uma tesoura, uma faca, etc. Ele para e, de novo, ele arrebenta a fita do vizinho. E tem um outro caso na cidade de Omaha, que fica no estado do Nebraska, que o sujeito criou um site, um perfil na internet, no Facebook, um perfil no Twitter para protestar pelo seguinte. Ele instalou na casa dele um painel de energia solar e gastou $40 mil para isso. E aí o condomínio disse que a regra do condomínio não previa mudanças na fachada. Só que ele instalou no telhado e aí ele está dizendo aí nesse comunicado que a gente estava vendo que não fazia o menor sentido obrigar, porque o que o condomínio quer é que ele retire, ele arranque isso daí e jogue fora os $40 mil que ele já pagou. E aí também ele está movendo um processo na justiça, pagou outdoors para espalhar pela cidade, para explicar para as pessoas que é um absurdo. Ele está querendo salvar o planeta, né, ajudar o meio ambiente aí, e ele tem conseguido bastante repercussão na imprensa. Agora, é muito diferente, Luciano, do Brasil, porque existe esse fator de muita gente morar em casa, né? Então, por exemplo, algumas cidades têm uma patrulhinha que vê se você está cuidando do seu jardim, das suas árvores, do seu lixo. E aí, se você não está de acordo com as normas da cidade, você é autuado, ganha um prazo para poder voltar ao que a cidade determina. E se você for pego em reincidências várias vezes, você vai ganhando multas e você pode acabar sendo processado também. Ô, Sandra, a gente viu aqui na reportagem também as advertências, né? As pessoas aqui no Brasil, elas recebem as advertências
por parte do condomínio, mas a sensação que eu tenho é que uma advertência aqui, ela não tem, por exemplo, a força psicológica que talvez um aviso tem nos Estados Unidos. Eu já vi um aviso, por exemplo, do síndico para o proprietário do apartamento aí, que era basicamente, tinha um dedo falando, olha, warning, aviso, cuidado, você está fazendo barulho, está incomodando os vizinhos, quer dizer, é uma pressão muito maior, né, aí nos Estados Unidos também. Existe essa sensação psicológica de que você pode ir para a justiça a qualquer momento por conta de um barulho, de uma noite sequer? Eu acho que uma noite sequer não, mas a reincidência, porque sempre existe até, Luciano, uns guias de boa convivência, né, que não são, assim, convenção do condomínio não, são guias que circulam pela internet, como proceder se teu vizinho estiver te incomodando. E aí sempre fala, primeiro negociar e chegar à última instância, que seria a justiça. Agora, essa coisa do prédio te avisar, né, que você está ferindo as normas do condomínio, que você está incomodando os vizinhos, que os vizinhos têm reclamado de você, você pode simplesmente perder teu apartamento se você é um inquilino, por exemplo. E aí, todas as taxas que você pagou, aqui você paga um depósito, quando você vai morar naquele prédio, etc., você perde isso. Você joga esse dinheiro no lixo. Aqui em Nova York, então, que os condomínios são caríssimos, imagina, né? Agora, quando você é proprietário, o condomínio tem uma força menor para te obrigar, pelo menos, a sair do prédio, ele não tem como. Mas existe bem menos. E realmente, Luciano, qualquer coisa, as pessoas passam a mão no telefone e ligam para a polícia. O único cuidado que a polícia mesmo pede é para você não ligar para aquele 911, né, que é aquele telefone de emergência. Você ligar para os telefones que não são de emergência, mas para ligar para a polícia. E a polícia realmente chega e acaba com a festa, literalmente. Se você tiver, sei lá, 1h da manhã com a música alta e todo mundo começar a reclamar, a polícia vai chegar e simplesmente vai acabar com a sua festa. Não existe essa de tentar negociar, de conversar, de pedir mais 10 minutos. Pode esquecer. Sabe que é comum os moradores implicarem com os vizinhos que não pagam o condomínio. Como o assunto é muito delicado, às vezes o real motivo para as brigas não é o que parece. O vizinho reclama do barulho, reclama do cachorro, enfim. Mas, na verdade, ele está indignado com a inadimplência. Nessa situação, como deve ser a mediação do problema? E quem faz essa mediação? Esse é um assunto muito interessante porque as pessoas que pagam condomínio não ficam satisfeitas com aqueles que não pagam condomínio, que não contribuem para as despesas condominiais, gera um saldo devedor no condomínio, gera às vezes cota extra para cobrir aquele saldo devedor. Então há realmente um descontentamento muito grande desses condôminos. A solução, nesse caso aí, o condomínio tem que ser muito ágil, entrar no judiciário, tem que ter as penalidades previstas na convenção e na lei, entendeu? Tem que ser exigidas, não pode haver condescendência, não pode abrir e nem deve abrir mão de multa, juro, qualquer outra penalidade, porque isso é premiar aquele inadimplente em detrimento daquele que cumpre as suas obrigações condominiais na época própria. Doutor Manuel, Sandra e Ana, vamos começar já a colocar o assinante, né, nessa discussão, nesse debate. O assinante que também deve ter opiniões bastante fortes em relação a isso. Primeiro, Célio Oliveira, moro em frente a um posto de gasolina e sofro com o alto volume do som de carros que param para lavar ou abastecer. O que posso fazer nesse caso? E quando o vizinho é uma pessoa jurídica, né? Pessoa jurídica. Veja o seguinte, Célio. Nesses casos, também a lei prevê soluções para isso. Há uma reclamação ao poder, à polícia, entendeu? Teria que chamar a polícia para coibir qualquer barulho que possa causar, que possa prejudicar você. Evidentemente, se isso for no horário diurno, nem tanto atinge, mas no horário noturno irá prejudicá-lo, e isso você tem o remédio à polícia judiciária. A Letícia também, a nossa assinante, mandou uma pergunta através do site, pelo site g1.com.br/Globonews. A síndica do meu condomínio diz que terei que ficar com uma gata de rua porque dou comida para ela. Eles não aceitam nenhum bicho dentro do pátio do prédio. O que fazer? Letícia, realmente, se a convenção do condomínio ou o regimento interno proíbem a permanência de animais, não só cachorro, mas também gato ou outro qualquer, evidentemente que você não poderá tê-lo aí. Eu acho, a meu ver, como eu disse inicialmente, se a convenção proíbe, não pode o judiciário de maneira nenhuma interferir, a meu ver, nesse caso aí, permitindo, mesmo que seja de pequeno porte. Por quê? Porque aí é uma proibição dos condôminos. Se os condôminos não querem esse tipo de animal no apartamento, não pode nenhuma pessoa interferir a favor disso. Fabiana também mandou uma pergunta.
Vamos ver aqui no telão. Meus vizinhos colocaram câmeras de segurança por toda parte. Uma delas filma meu portão e outra filma meu quintal, tirando a minha privacidade. Isso é correto? O que posso fazer? É uma questão que se discute muito, Fabiana, é você filmar e colocar câmera de segurança e isso poderia tirar sua privacidade. Mas no caso aí, pelo visto aqui, está prevendo a segurança de todos, não só no quintal, como também no portão. As pessoas que ingressam no prédio. É um problema de segurança. E em se tratando de segurança, vamos dizer assim, deve prevalecê-la, porque isso atinge e beneficia a todos. Queria ir para Nova York, a gente estava falando de barulho, ô Sandra, e o que me chama muita atenção é que isso também deve ser um problema muito frequente aí nos Estados Unidos, a reclamação de barulho, porque as divisórias, as paredes, né, não são feitas de tijolos, como é comum aqui no Brasil, é uma madeira muito fininha, a gente até brinca falando que é parede de papelão, então é claro que você acaba escutando com muito mais facilidade o que acontece no apartamento lá ao lado, ou se está numa divisória de casa, que está na casa ao lado. Isso deve ser grande parte da reclamação, né? Certamente, Luciano, porque a gente tem a tradição no Brasil de ter aquela parede de tijolo grossa que isola bastante. Aqui nos Estados Unidos, não. Qualquer barulho mais alto realmente incomoda o vizinho. Aliás, o que é mais impressionante é que você tem que diminuir muito mais do que no Brasil o teu ruído doméstico por causa disso. Principalmente quem tem criança tem que tomar um cuidado danado, porque não existe essa tolerância elástica que às vezes existe no Brasil, essa falta às vezes até um pouco de limite. Agora, eu estava prestando atenção aí na reclamação do Célio, que mora do lado de um posto de gasolina. Aqui, em Nova York, especificamente, existe muito barulho noturno. Eu até queria perguntar para o entrevistado, né? Por exemplo, é frequente ter obras da própria prefeitura durante a noite com ruído enorme, porque eles alegam que durante o dia isso incomodaria o trânsito, incomodaria o funcionamento normal da cidade. Agora, quando parte da própria prefeitura de ligar uma britadeira tarde da noite, ficar batendo, o morador não tem o que fazer, né? Embora seja um interesse público, mas a proibição é geral, é generalizada. Não pode a prefeitura também incomodar, principalmente o sono das pessoas à alta noite, entendeu? Em detrimento de uma obra pública que ele poderá fazê-lo em outro horário. Senhor Manuel, aqui em São Paulo há muita reclamação também por causa do uso das varandas gourmets, aquelas varandas enormes. Primeiro porque muitos moradores querem alterar o ambiente, querem alterar a varanda, e isso descaracteriza, né, a fachada do prédio. E outro problema é que as sacadas grandes, elas estão sendo usadas como salão de festa. Nesse caso, nesses dois casos, qual é a solução? Olha, vamos ver a situação no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro proíbe o fechamento de varanda, proíbe que a varanda se tenha uma outra destinação que não aquela prevista no projeto de construção. Então, a varanda, por exemplo, fazer uma reunião social, uma festa, etc., eu não vejo nenhuma proibição nisso aqui, não vai descaracterizá-la, não vai transformar o uso da varanda de outra modalidade, mas, de uma forma geral, desde que descaracterize, eu acho que é uma proibição legal. Isso é regulado pela lei municipal, que cada município, como no caso de São Paulo, tem a sua lei, Rio de Janeiro tem a sua lei. Mas eu acho que ambas têm o mesmo critério de proibição. Vamos ver mais perguntas de assinantes, então, no telão. Os assinantes estão participando dessa discussão. Moro em casa e os vizinhos colocam lixo em frente à minha casa. Posso impedir isso, Antônia? Antônia, veja, esse problema de lixo em frente à sua casa deve proibir. Ele tem que colocar em frente à casa dele. Porque hoje em dia, por uma questão também de barulho nas ruas, o carro da Conlube passava durante o dia para o transporte, para fazer a coleta do lixo, e isso causava um transtorno muito grande no trânsito. Então, passou a coleta a ser feita a partir das 22 horas aqui no Rio de Janeiro. E isso pode causar problema, mas o lixo deve ser colocado em frente a cada residência, a cada unidade, a cada prédio, para que não cause prejuízo e que não incomode a quem quer que seja. Está falando da coleta de lixo, para lembrar a Sandra. Sandra, o caminhão de lixo é que me acorda aqui todo dia, 1 da manhã, viu? É muito barulhento. Obrigado, viu, pela participação. Bom trabalho aí em Nova York. Doutor Manuel, obrigado também. Bom dia para o senhor. Foi um prazer, Luciano. Fiquei satisfeito com vocês aqui. Obrigado.